É com muita alegria que eu recebo aqui mais uma vez no nosso programa Semeando Saúde, Dr. Valdemar Naves do Amaral, referência nacional, né, em obstetrícia, em ultrassonografia, né, um grande profissional. E hoje nosso tema vai ser malformações fetais, anomalias fetais, um tema, né, que certamente é a maior preocupação de toda mulher quando ela engravida. Será que meu bebê vai ter algum problema? O que fazer? Né? Quais as doenças mais frequentes? Esses são alguns dos temas que nós vamos discutir hoje com o Dr. Valdemar. Mas primeiro, né, fale mais para nós, Dr. Valdemar, um pouco da sua formação acadêmica. Prazer enorme estar aqui com vocês todos nesse programa importante de valor social, aí coordenado pelo meu amigo deputado Dr. Jorge Moraes. Estar aqui é sempre uma grande alegria. Na verdade, eu sou médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em diagnóstico por imagem, área de ultrassonografia, área de atuação em reprodução assistida e medicina fetal. Esse tema é tão importante de anomalias que ele é uma área de atuação dentro da ginecologia e obstetrícia, né? Tamanha importância que ele tem. Os fetos com malformações trazem umas alterações importantes na vida do casal. Nesse momento eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e ocupo o cargo hoje de diretor geral da Faculdade de Medicina. E, portanto, um grande prazer estar aqui para a gente discutir um tema de grande relevância e de aplicação populacional de grande importância. Olha, mesmo como diretor, professor Valdemar, né, diretor da Universidade, né, da Faculdade de Medicina, ele põe a mão na massa, né? Ele atende, né? Toda semana, cerca de todo o estado, da região Nordeste, da região Centro-Oeste, né, demandas, né, sobre malformações fetais. Ele tem um ambulatório lá, né, de porta aberta, lá no Hospital das Clínicas. Olha, vocês não imaginam, né, quantos bebês já foram salvos, né, e já foram receber o tratamento ali. Quero aqui primeiro parabenizá-lo, porque nós temos, todos sabem, né, um projeto que é o Programa Saúde em Movimento. E volta outra, né, a nossa grande preocupação, né, no interior era quando fazíamos o diagnóstico, né, e não tínhamos para onde encaminhar essas pacientes com fetos malformados e com anomalias. E muitas das vezes, né, havia uma demora. Já imaginou a gestante, né, Dr. Valdemar, ali recebe uma notícia dessa e ter que aguardar o agendamento de uma consulta? Isso é desumano, né? E é por isso que eu quero aqui referenciar, né, o trabalho que o Dr. Valdemar faz recebendo essas pacientes todas as semanas, assim, né, num tempo recorde, né, encaminhando, e nós vamos falar aqui de várias histórias, né, desses fetos malformados que receberam tratamento. Né, e hoje também, né, a Faculdade de Medicina, né, ela está entrando, né, cada vez mais, né, se destacando a nível de Brasil, sendo referência. Com emenda da deputada Flávia, ele vai falar um pouco sobre isso também, está acabando de montar, e outros deputados, ele está acabando de montar, né, lá na Faculdade de Medicina, um laboratório de genética, né, que vai, né, fazer com que os exames que antes demoravam, eram feitos só em São Paulo, né, hoje, né, vão poder ser feitos em Goiás. E com isso, Goiás vai se tornar cada vez mais referência em pesquisa, em tratamento, em diagnóstico. Dá uma pincelada geral nisso tudo aí para nós, doutor Valdemar. A anomalia fetal é um problema de saúde pública, porque o casal, diante dessa preocupação, e todo casal assim que há o diagnóstico da gravidez, a primeira preocupação é saber se o feto é normal ou se ele é anormal. E nessa decisão, a preocupação é grande porque as mães sabem que esses bebês têm um alto índice de mortalidade, morrem muito, né, a perda mais precoce, ou quando sobrevive tem um grande índice de alterações mentais, né, especialmente intelectuais. Então, esse cuidado dessa colocação do casal ele tem que ser com muito zelo. No serviço público, a gente tem um ambulatório de anomalias fetais na Faculdade de Medicina, no Hospital das Clínicas da UFG, há 35 anos. A gente atende lá 30, 40 grávidas toda semana, grávidas com seus fetos portadores de algum defeito, né? Defeitos menores, defeitos maiores, defeitos incompatíveis com a vida, que eles vão morrer, e defeitos que são possíveis você contornar e corrigi-los, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, para que ele tenha maior quantidade de vida e maior qualidade de vida. E bebês que
tem defeitos menores que pequenas orientações geram, portanto, o resultado desejado. Um terço desses problemas, desses fetos, eles são da genética humana. A genética ela é composta por duas vertentes de grande importância. Os cromossomas, né? O ser humano tem 46 cromossomas, né? Como se fossem galhos de uma árvore. E tem próximo de 30 a 40 mil genes, como se fossem as folhas das árvores. Então, tem doenças que são do problema dos cromossomos, dos galhos. Por exemplo, a síndrome de Down, né? Em vez de 46 cromossomas, ele tem 47 cromossomas, um a mais. E com isso gera um problema do corpo dele por inteiro, né? Gerando letalidade. Metade do síndrome de Down morre intraútero na primeira semana pós-natal. E outra metade sobrevive. Então é preciso que a gente cuide desse Down o melhor possível, para que a gente dê a esse casal o melhor Down. Né? Já que o casal deseja ter o filho, é preciso dar a ele o melhor síndrome de Down. Porque tem Down que ele é cadeirante, tem Down que tem alteração intelectual importante, e tem Down que ele é executivo. Tem Down, que eu já encontrei Down, que tem vida própria, tem o seu apartamento, tem a sua casa, tem a sua namorada ou o seu namorado, e tem vida profissional própria, né? E consegue, portanto, seguir a vida dentro do padrão de normalidade de um ser humano comum. Então é preciso que aí a assistência do pré-natal ela tem que ser a melhor do que o tradicional, para que a gente entregue o melhor Down. Então, esse é um defeito dos cromossomas. Os defeitos dos genes, que seriam as folhas, por exemplo, o nanismo, né? O nanismo ele é uma alteração de gene, né? O cromossoma dele é normal, os galhos das árvores, esses galhos estão normais, mas as folhas estão alteradas, né? E aí, de novo, você tem nanismo, que é incompatível com a vida, que eles morrem, e tem nanismo que sobrevive, né? E nós temos que ter uma observação social, intraútero, para a gente entregar o melhor e corrigir do melhor, para que ele tenha também uma qualidade de vida e quantidade de vida. Sempre olhar eu tenho que dar a esse casal e àquela criança a melhor qualidade de vida e a melhor quantidade de vida, intraútero e pós-natal, né? Com um olhar sempre futurista para que isso corrija. Então, um terço das doenças humanas que geram doenças e mortes são de origem aí, ou dos cromossomas ou dos genes. E 2/3 são problemas ambientais, o ambiente casado com a genética ou o ambiente sozinho gerando doenças e mortes. Então, cuidar desse ambulatório, dessas mães portadoras de mal-formados, é um cuidado de grande relevância, porque você corrige 1/3 dos problemas, né? Isso gera, portanto, um diagnóstico precoce, o rastreamento que o Dr. Jorge faz do estado inteiro com sonografia, identifica esses fetos com problemas, encaminha esse ambulatório de porta aberta, assim, pode chegar a hora que quiser, não tem que agendar não, a primeira consulta é aberta, a gente atende todo mundo que chega lá. E tem que ser, porque o diagnóstico de uma situação como essa gera muito sofrimento na mãe e no pai, e na família por inteiro. Então não pode deixar que ele vai fazer um agendamento que demora 2 meses, por vezes o feto até já nasceu quando sai o agendamento. Então, para a gente, porta aberta no sentido de que é preciso dar urgência a esse fato, né? E a gente consegue fazer isso há 35 anos, dando esse retorno. E a partir da primeira consulta, ele entra na programação convencional do SUS, da regulação, e aí segue aquele momento. E o Hospital das Clínicas dá o suporte de equipamento, instrumental, tecnologia, ciência, para que a gente consiga fazer essa transformação, dar um bom diagnóstico, a boa assistência e tratamentos também intraútero, para que ele chegue lá ao final da gravidez o melhor possível. Olha, nós estamos um assunto assim super empolgante, assim, muito triste para paciente grávida, né? Mas hoje, Dr. Waldemar, nós sabemos que uma forma simples, né, barata de fazer essa triagem é a ultrassonografia, ou seja, faz. Agora, também é importante que a mãe saiba que mesmo a ultrassonografia tem limites, né? Qual o percentual, Dr. Waldemar, e ela é muito mão dependente, né? Qual o percentual, né, de pacientes mal formados, né, que não vão ser diagnosticados pela ultrassonografia? E a ultrassonografia, né, inicialmente, como triagem, é o melhor método? E quando fazê-la? Então, a ultrassonografia acaba sendo o método de rastreamento melhor, porque ele é simples, prático, rápido, barato e tem acesso à população. A população de qualquer nível socioeconômico tem acesso à ultrassonografia. Então, ele preenche os critérios de um bom rastreador, né, de identificador de problemas.
E a data interessante de fazê-lo é em torno do primeiro trimestre, com 13 semanas, né, entre 10 e 14, 13 semanas a data ideal, que aí você procura defeitos, né, no corpo inteiro, na cabeça, tronco e membros, e procura marcadores, né? O marcador mais importante aí é o marcador da nuca, translucência nucal. Nuca grossa habitualmente tem uma relação com defeitos, né, genéticos, e nuca fina com fetos normais. É uma correlação. A precisão é muito alta, acima de 92%. Portanto, a chance de falhar é menos de 10%. Então, é de grande importância porque tem um grande acerto, né, no rastreamento. E tem outros sinais, né, o nariz, né, medir o nariz, alteração no fluxo do fígado, detalhes que o ecografista o pratica. Mas é claro que depende de um bom ecografista, um bom médico que pratica uma boa ultrassonografia, que tenha boa formação e bom treinamento para aquele fim. E de uma boa máquina, um bom aparelho de ultrassom, né, que permite essa visibilidade, vai dar o melhor resultado, né? Então, um bom equipamento, um bom ecografista, um bom médico que pratica ultrassom, a gente vai ter essa forma de rastrear. Outro momento importante para esse fim é no segundo trimestre, entre 20 e 24 semanas, em torno do quinto mês. Então, no terceiro mês, que é esse de 13 semanas, e no quinto mês, que é em torno de 20, 24 semanas, quando o útero atinge a cicatriz umbilical da mulher. Naquela data, ele está no quinto mês. Ela é a data ideal de fazer a segunda avaliação. E aí você incorpora vários itens, né? Porque além de avaliar a formação orgânica, os órgãos estão normais, esses marcadores que são identificados, ainda avalia líquido amniótico, onde a bolsa das águas, onde o bebê fica lá dentro, avalia a placenta, se a placenta está funcionando corretamente ou não, avalia o colo uterino, que é o colo que segura a gravidez lá dentro, para definir se vai ter antecipação de parto ou não, que foi tema da nossa outra fala aqui, do parto prematuro. Que a ultrassonografia incorpora e traz esses benefícios e essas informações importantes ao pré-natal e ao obstetra que acompanha essa grávida. E aí, na dependência desses achados, deve-se conduzir para a correção dos achados anormais, né? Para que a gente possa postergar a gravidez o mais prolongado possível e que possa dar o melhor resultado perinatal possível. Nós estamos aqui conversando sobre malformação fetal, anomalias fetais, com o Dr. Valdemar Naves do Amaral. Dr. Valdemar, então a ultrassonografia, sem dúvida, é o melhor método, né, para poder fazer o diagnóstico. Mas algumas pessoas certamente já ouviram falar de um nome um pouco estranho, né, que chama-se amniocentese. O que é amniocentese, né, e quando está indicado, né, a paciente a realizá-lo? O feto é uma terceira pessoa da relação da família, né? Tem a mãe, tem o pai, e o conjunto das duas cargas genéticas gera um terceiro indivíduo, né? Que é o feto. Então ele é independente dos dois anteriores. Então quando eu desejo investigar o feto, eu tenho que fazer uma invasão no abdômen da grávida para colher material biológico. O mais utilizado é o líquido amniótico. O feto fica dentro de uma bolsa de água, que é a bolsa amniótica com líquido amniótico. E esse conteúdo tem o mesmo DNA do feto. Então eu posso colher o líquido amniótico e fazer um estudo genético desse líquido amniótico. É o mais praticado, chama amniocentese genética. Existem duas outras opções. Eu posso colher o sangue do feto pelo cordão umbilical, que é a corodocentese. E posso escolher um pedacinho de placenta que tem a mesma carga genética do feto, que chama biópsia do vírus corial ou biópsia placentária. Nas três composições eu consigo o material biológico daquele feto e ao fazer o registro do seu DNA, ele referencia o feto, né, de forma bem definitiva, para que a gente possa ter um diagnóstico formal e conduzir o melhor possível. Então, se chama estudo genético pré-natal, essa linha, a mais praticada, a amniocentese genética, feita com ultrassonografia, colhendo o líquido amniótico e mandando a um laboratório de genética para que possa esclarecer esse diagnóstico. Isso, né, vai poder ser feito em breve no hospital, na Faculdade de Medicina. A gente já pratica isso há mais de 30 anos, o procedimento da coleta. Agora, esse material não tinha para onde caminhar, porque o SUS não tem laboratório de genética humana. O que a gente fez nos últimos 10 anos? Como a gente tem essa quantidade de pessoas que precisam da assistência, esses pacientes, a gente colhe o líquido na própria hospital das clínicas e entregava para o doente para levar para o laboratório. O laboratório tem que ser particular. Então, nós fizemos uma caminhada através dos parlamentares de Goiás, deputados federais e senadores, indo a Brasília nos últimos quase 20 anos, para que esses deputados, que a gente sabe que esses deputados têm verba parlamentar, que eles podem destinar a qualquer coisa ligado ao seu estado e à sua região. Chama verba carimbada, onde ele põe esse dinheiro para um benefício populacional, social. Parte desse dinheiro é encaminhado para a saúde.
Então, nos últimos anos, alguns deputados têm nos auxiliado nessa linha aí, né? O ex-deputado João Vai Arantes, o ex-deputado João Campos, né? Nos auxiliaram muito nessa linha. E a deputada Flávia Moraes, que também está aí hoje no 4º mandato de deputada federal, nos auxiliou muito. Então, com essa informação, e por último também o deputado Zacarias Calil. Mais fortemente nessa linha do laboratório genético, a deputada Flávia Moraes tem nos últimos praticamente 15 anos nos premiado com essa verba parlamentar. E lá nós constituímos então um laboratório físico, né, uma construção física dentro do Hospital das Clínicas, autorizado pelo IBSER, pelo professor José Garcia, que é o seu superintendente, e agora com um laboratório que tem de equipamento instrumental o melhor do mundo, né? Melhor laboratório, melhor computador, melhor microscópio, melhor biologia molecular. E ele tem 2 linhagens lá. Uma parte que faz a parte celular dos cromossomas e uma parte que faz a parte dos genes, biologia molecular. Então ele é de excelência, o que tem de melhor no mundo, importado, nós já temos lá com verba parlamentar. Portanto, os parlamentares ajudam muito a saúde pública de Goiás, através desse modelo, onde a verba é carimbada e vai com fim próprio, direcionado para aquele desejo, para aquele resultado. Já está pronto, já pronto para funcionar. E nós agora conseguimos uma vaga de docente para a bancada e cuidar desses exames, serão feitos a partir da virada do ano. Teremos então condição de fazer a variação de cariótipo, que define a carga genética dos cromossomas. A variação de biologia molecular, que trabalha com identificação da alteração gênica, que trabalha com exoma, que é a parte menor ainda do gene, e trabalha hoje também com a linha do genoma, né? Então, trabalhando com biologia molecular, biologia quântica, cada vez com infinitas proporções de moléculas que nos formam, né? Para chegar a ser um ser humano, você tem bilhões de moléculas que fazem isso. Então, esse modelo laboratorial vai lá na molécula original, identifica o defeito, né? Então, passa a ter um diagnóstico que é de grande importância na ciência e na assistência à população, né? Tendo diagnóstico agora, a população mais humilde em Goiás tem esse laboratório que é do povo, que é do Hospital das Clínicas, vindo de uma deputada que é também que representa o povo. Portanto, aí é um casamento de grande importância que é bom para todo mundo. E nessa linha dessa biologia molecular, biologia quântica, há hoje uma perspectiva de gerar tratamento genético. Porque depois que forma o embrião da sua carga genética, até esse momento, em termos práticos, você não consegue corrigi-lo. Tipo, ele é um Down, tem alguma medida que faz com que ele deixe de ser Down? Não, ele vai ser um síndrome de Down para sempre, né? Mas a terapia genética, hoje, que trabalha com essas moléculas, tem uma pretensão, e já há trabalhos caminhando nessa linha, de corrigir esses defeitos moleculares lá na fase embrionária. Eu já sei que ele tem um problema e já sei como vai ser a vida dele futura. Então, pode hoje, numa expectativa futurista, mas o futuro em ciência que parece longínquo, ele pode ser amanhã, né? Na Idade Média, o conhecimento humano dobrava a cada 300 anos, hoje ele dobra a cada 2 meses. Então, é muito rápida a tecnologia, a ciência no nosso mundo moderno. Então a gente imagina que esse modelo vai estar na prática muito rapidamente. E nós vamos poder corrigir, né, tanto a nível mundial, e a gente espera praticar isso não só nas clínicas, trazendo e não deixando de ser muito distante a conotação da saúde privada, de quem pode pagar por aquilo, da saúde pública, que o serviço público deve dar essa assistência. Esse laboratório tem essa missão, né, de não deixar muito distante as duas populações, de forma que a população de menor poder aquisitivo do SUS possa ter assistência que merece e a gente tratar a população de forma igual em qualquer nível socioeconômico. E aí nós teremos então um diagnóstico já pronto, funcionando agora, e teremos então uma perspectiva de pesquisa futurista de fazer terapia fetal. Não de terapia fetal para gerar monstros humanos, terapia fetal para corrigir defeitos, transformar o anormal em normal, que vai ser muito melhor do ponto de vista de resultados para a família e muito mais barato, que depois de corrigido não vou ter o doente para tratar. A doença gera muito investimento, né, durante toda a vida, até a morte. Mas eu fazendo a correção, o doente deixa de ser doente, vira normal e eu não tenho mais esses custos. Então, no final das contas, gera um benefício também de investimento econômico do gestor público. Olha, esse tema é extenso.
né, dá para escrever vários livros, né, sobre esse tema. E, infelizmente, nosso tempo está acabando. Então, eu acho que o Dr. Valdemar vamos ter que fazer pelo menos uns 5 programas, né, com relação às malformações fetais. Mas, assim, eu acho que um passo que nós devemos, assim, esclarecer, aproveitar já nesse primeiro programa, né, para as nossas gestantes, as mães que querem, né, as avós, ou seja, a mulher, o pai, a todos que têm as dúvidas, né, que desejam ter filhos ou que estão grávidas, né, quais e quando, né, as principais medidas, né, e cuidados que uma mulher deve tomar para evitar as malformações fetais. A primeira medida, deve esse casal procurar um médico que cuide desse aspecto. Geralmente é um médico ginecologista obstetra, que tem um preparo para esse fim, que no passado a gente chamava de pré-nupcial. Era o preparo para entrar na vida conjugal e para entrar na vida familiar. Esse procedimento praticamente desapareceu na década de 80, não existe mais essa prática. Mas a gente sempre solicita que há um desejo de ter filhos, então que antes que os tenha, procure um serviço que tenha um ginecologista obstetra que pratica esse fato. E ele vai, portanto, te orientar, primeiro, na avaliação clínica dessa mulher, para colocá-la no melhor formato para a gravidez, levar em conta a faixa etária, o ganho de peso, as medidas que ela pratica, que pode influenciar maus resultados, do lado tanto da mulher quanto do homem, né? E fazer reposição de um elemento único que a natureza não tem. Então, uma boa alimentação, né? Reposição mais de verduras e frutas, menos massa, menos sal, menos gordura e mais verduras e frutas e proteínas magras, carnes magras. Essa é uma alimentação interessante para a gravidez e para a saúde humana em geral. E acrescentar aí, porque a natureza que nos oferta tudo isso é muito pobre em ácido fólico. O ácido fólico é um elemento que entra na formação da calota craniana e da coluna lombar. Então, quando você não tem essa reposição, geram defeitos aí. Então, é preciso que faça de forma preventiva, antes de engravidar, o uso desse ácido fólico. Então, esse médico vai fazer uma avaliação clínica completa, um exame ginecológico e físico completo dessa mulher, extensivo ao seu marido, seu esposo, e aí dar a eles as correções clínicas e dar a ela a reposição de ácido fólico. Em média, um mês, 2 meses, 3 meses após a reposição, ela está apta a engravidar. E assim que atrasar a menstruação, começa o bom pré-natal. Um bom pré-natal é o que faz a diferença. Onde tudo isso entra no bom pré-natal, né? Uma boa consulta, uma boa avaliação de peso, de pressão arterial, uma boa ultrassonografia, rastrear, identificar, tratar os problemas para que a gente tenha sempre o melhor resultado, para que a vida intrauterina continue na vida pós-natal, dando qualidade de vida e quantidade de vida à população brasileira. Olha, Dr. Valdemar, então nós estamos falando aqui da importância. Olha, e tem detalhe, né, mulher? Né, você nunca sabe, né, se vai ter uma gravidez inesperada. Então é sempre aconselhável que você, né, faça o uso de ácido fólico, né, mantenha ele dentro dos níveis da normalidade, né, Dr. Valdemar? E que também, né, nós aconselhamos, ficou sabendo que está grávida, olha, imediatamente comece a tomar o ácido fólico, né, porque hoje existem estudos, nós fizemos um programa aqui sobre esse assunto, né, sobre o ácido fólico e malformação fetal, né, e depois você pode assistir mais, né, sobre o ácido fólico, é muito importante preventivamente. Mas, doutor Valdemar, nós sabemos também que existem também preventivamente algumas infecções, né, que podem levar a malformações fetais, né, e que algumas vacinas, né, podem também, né, levar a essa prevenção. Quais os exames e quais as infecções mais frequentes que podem levar à malformação fetal? Nesse bom pré-natal, de regra geral, orienta-se as questões higiênicas e dietéticas, né, alimentares. O cuidado com os animais, né? Goiás, por exemplo, tem uma grande afinidade, a nossa população tem grande afinidade pelos animais. Animal tipo cachorro, gato, galináceos, esses animais têm no seu pelo, na sua parte genital, na sua parte intestinal, elementos infecciosos, tipo toxoplasmose, né? Pelo Toxoplasma gondii, Goiás tem muita toxoplasmose. 85% da população, de cada 10 goianos, 8 já tiveram toxoplasmose. Tamanho o contato com esses animais. Então, alimento mal lavado, mal cozido, o contato com o animal que permite esse acesso. Então, é preciso que a mulher grávida tenha esse cuidado, né?
com a possibilidade de contaminar com alimento mal lavado, mal cozido ou com o próprio animal. É preciso ter essa orientação nessa linha. Além disso, cuidado de algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? O grávida pode pegar uma doença tipo citomegalia, que faz lesão cerebral grave, assim como a toxoplasmose faz aquela hidrocefalia, cabeça grande, cheia de água, que tira a quantidade de vida e qualidade de vida daquela criança, ou até pode gerar morte, né? Sífilis, que gera lesão fetal importante, AIDS, hepatite B, hepatite C, são todas doenças que podem ocorrer a grávida e ela pode fazer de um bom pré-natal fugir desses elementos contactantes. Ela tem que ser não contactante. Fugir dos animais, alimentação correta, bem lavada, bem cozida, né? O cuidado com a vida sexual para não adquirir doença sexualmente transmissível, que gera todos esses problemas. Então esse é um conceito que o ambiente pode o feto estar geneticamente normal, mas o ambiente que ela está vivendo vai levar a uma infecção ao seu feto, que a infecção gera lesão, né? A questão do Zika vírus, que Goiás praticamente não teve uma grande relevância no aspecto fetal, mas o Pernambuco e a Bahia teve, né? Gerando aquela microcefalia grave, e que deixa sequelado para sempre aquele feto, que seria um indivíduo de cérebro normal, inteligente, e fica sequelado sem condições intelectuais e cognitivas. Então é nesse aspecto que é preciso um bom pré-natal, que ele vai desde a condição genética, que foi o tema inicial dessa nossa fala, até as condições do ambiente, né? Precisa ter o cuidado com o ambiente. O ambiente gera também doenças, gera também anomalias, gera também mortes. Preciso então corrigi-las de forma preventiva. Outro tema também, eu sei que estou passando da hora aqui, né? O pessoal está dando sinal ali, mas outro tema muito importante também são os medicamentos que podem ser teratogênicos, né? Ou seja, teratogênico quer dizer que ele pode levar, né, a malformação fetal. Assim, rapidamente, fale um pouco para nós sobre quais os cuidados que a gestante, assim que grávido, deve ter com relação aos medicamentos. A fase mais dramática da vida embrionária é quando ele está, da vida genética e de formação orgânica, é o primeiro trimestre. Ali o feto está fazendo toda a sua linhagem da sua forma original dos seus genes para formar o nariz, o olho, o cabelo, o braço, a perna. São linhas diferenciadas que vão gerando essa composição. Então, em média, entre 4 a 8 semanas da fecundação, nós temos esse momento de maior crítico, de maior crise. Então, se a mulher puder não tomar nenhum medicamento nessa data, é o ideal, porque você foge dessa malformação promovida pelos medicamentos. Então, cuidado e o zelo é isso. E tem uma história clássica no mundo, que foi mundial, foi o uso da talidomida na década de 60. A talidomida que era usada naquela data para pacientes que vomitavam muito, era um antiemético, mulher grávida vomitando, tomava talidomida. E essa talidomida passou a ter lesões de membros, então nasceram muitos fetos sem os dedos, sem o braço, sem parte do braço, sem as pernas. Era a talidomida que tinha sido feito na fase da embriogênese, aí de 4 a 8 semanas da fecundação. Então a gente sempre orienta no pré-natal que é preciso que ela fuja de qualquer medicamento, a não ser o ácido fólico, nos primeiros 6 meses de gravidez, né? Claro que tem paciente portador de alguma doença importante que ela vai ter que usar o medicamento. Aí o acerto para entender o risco do medicamento e o acerto com o médico que prescreveu, de forma que ele possa reduzir dose, né? Baixar a dose, deixar para transportar a dose em um outro momento, um medicamento mais seguro, né, fugir do menos seguro, né, fazer a classificação de alto risco de medicamentoso por baixo risco. Isso lá no pré-natal, não para fugir das talidomidas e dos seus derivados que geram defeitos fetais sequelares, que são para sempre, né? Amputou os dedos e o braço, será a vida inteira terá essa sequela. Então aí mais uma vez um bom pré-natal gera essa correção. Olha, é um tema muito extenso, anencefalia, agenesia do corpo caloso, né, que poderia linkar aqui uma lista enorme, né, ou seja, inúmeras malformações, mas isso vai ficar para um segundo momento. Hoje nós estamos aqui encerrando, né, o nosso programa Semeando Saúde e, mais uma vez, agradecer ao Dr. Valdemar Naves do Amaral, esse grande profissional, referência, né, brasileira. Muito obrigado, Dr. Valdemar. Para as suas considerações finais. É um prazer enorme estar aqui, porque é um programa de abordagem populacional, que tem um valor de educação à população, para que as pessoas possam transformar isso em conhecimento. E a população com conhecimento é o melhor resultado que se tem, porque ela pode fazer do conhecimento, aplicar ela mesma, né? E fazendo as correções para que a gente tenha um resultado populacional o melhor possível, né? Eu venho aqui com muito prazer, com muita satisfação, por essa razão do conhecimento repassado à população em geral e por fato de estar aqui acompanhado do meu amigo o deputado Jorge Moraes, amigo de mais de
3 décadas, mais de 30, 40 anos, que tem uma ação essa de cuidar da população de maneira diferenciada, né? Forte abraço a todos vocês, um Feliz Natal e um 2024 muito melhor. Muito obrigado, Dr. Valdemar Naves Amaral. E assim estamos encerrando mais um programa Semeando Saúde, com muita alegria, né? Que Deus ilumine a todas as nossas famílias goianas e brasileiras, né? Fica aqui, né, o nosso forte abraço.